esta questão que já anunciamos, os Estados Unidos acabou por mediar o acordo de paz entre a RDC e o Ruanda. Já olhamos aqui ao longo desta semana que termina algumas das questões que fazem parte deste acordo. O documento prevê o respeito pela integridade territorial, a proibição de hostilidades e a retirada e desarmamento de grupos armados não estatais. Daqui para frente, o que é que se seguirá, na sua visão? A RDC e o Ruanda preferiram sair da mediação de Angola porque acharam que, estando na mediação dos Estados Unidos, chegariam a um acordo de cessar-fogo, ou um acordo de paz, né, para o fim das hostilidades. Mas o curioso é que o Ruanda e a RDC chegam a um acordo sobre a mediação dos Estados Unidos, sem que o Ruanda tenha reconhecido ser parte ativa no conflito com a RDC através do movimento de 2003. Como se sabe, sempre negou qualquer movimento neste conflito através daquele movimento e faz parte da mediação com a RDC e os Estados Unidos para chegar a esse acordo. É quase um reconhecimento tácito de que, enfim, o Ruanda esteve envolvido neste conflito. Os detalhes deste acordo, os que emergiram da imprensa, dizem que está, por outro lado, está salvaguardada ou se apela o respeito da integridade territorial da RDC, no caso, a desmobilização, desmilitarização e reintegração dos militares envolvidos nas caramuças no leste da RDC, no caso concreto, o movimento M23, mas depois também há uma nota, eventualmente, neste acordo, que tem a ver com a possibilidade de que os Estados Unidos possam ter quase um tratamento preferencial no acesso às terras raras da República Democrática do Congo, né? E esse acesso às terras raras é uma matéria, enfim, incontornável para os Estados Unidos, porque eles não têm muitas matérias raras e, através dessa mediação, poderão ter esse tratamento preferencial para terem mais acesso a essas terras raras da RDC. O que se espera, respondendo a sua questão de forma direta, é que finalmente a página na RDC, no leste da RDC, volte a reinar, que o movimento 23, que não faz parte desta mediação dos Estados Unidos, acate com as decisões saídas deste acordo, e que finalmente entre Ruanda e a RDC volte a reinar um clima de camaradagem, fraternidade e boa relação de boa vizinhança entre ambos, né? No que toca, por exemplo, ao movimento 23, a nota que sai é que quem está a negociar este envolvimento ao fim da sua intervenção na RDC é o processo de Qatar. O que se entende é que os Estados Unidos mediou o conflito entre os dois Estados, RDC e Ruanda, ao passo que o Qatar estará a mediar o conflito entre RDC e o movimento 23. E devemos ser também aqui, haverá alguma novidade, porque porque o Ruanda vem negar, dando aí o benefício da dúvida a Ruanda. Se o Ruanda vem negando qualquer envolvimento no M23 e o M23 não chegar a um acordo com o Ruanda, com a RDC, no processo ad hoc a ser negociado no Qatar, o risco existe que todo esse acordo assinado entre os Estados Unidos e os Estados Unidos não tenha apenas para caminhar, porque quem combate no terreno, quem controla no terreno porções de terra, aí não sou da RDC, é o movimento 23, né? Que seja ele profissional, é o movimento 23 que controla aquelas porções de terra no leste da República do Congo. Daí que o sucesso da mediação dos Estados Unidos vai depender da boa colaboração do movimento 23. Se este movimento, enfim, for relutante, intransigente em continuar com as suas ofensivas, o controle que tem ali, enfim, de nada valerá o esforço dos Estados Unidos, né? Pronto, veremos como é que o outro processo vai ser mediado, que resultados que vai trazer durante essa mediação que vai ser feita pelo Qatar.
Olhando aqui para as especificações do acordo assinado, e já que tocou na questão do M23, que esteve de resto ausente deste momento, com este acordo e o cessar da ajuda do Ruanda, acredita que o M23 poderá estar enfraquecido em termos militares? Pois, partindo do pressuposto que o movimento M23 é alimentado militarmente, financeiramente, diplomaticamente ou politicamente por Ruanda, poderá fragilizá-lo, né? Se o Ruanda se retirar do seu apoio, já que está ligado a este acordo de paz assinado, mediado pelos Estados Unidos. Né? É um bocado como aconteceu durante, vamos dizer, no nosso caso em Angola, os acordos de Nova Iorque, que viram como Estados participantes África do Sul, Angola e Cuba, mas a UNITA, que era um dos players fundamentais, mesmo se perdeu o apoio da África do Sul, continuou a ter outros apoios e o conflito continuou até 2002, né? Que depende muito se também o movimento M23, mesmo na ausência do apoio do Ruanda, vai insistir nas suas investidas no leste do Congo, né? E também depende muito do apoio, porque pelas imagens que se vê, enfim, algumas televisões por ali, é como se o povo, as populações do Kivu Norte e do Kivu Sul, enfim, osanassem as lideranças do movimento M23, se eles entenderem que tem um apoio popular naquela região, mesmo se o Ruanda se retira o apoio a ele, bem, esse cara poderá rogar o direito de representação daquelas populações do Kivu Norte e Kivu Sul e complicar as contas de Kinshasa, né? Enfim, veremos de facto como é que o Qatar vai conseguir convencer que o movimento 23 se desmobilize, se reintegre as Forças Armadas. Isso tudo também se aqui o Kinshasa estará de acordo com a reintegração desses efetivos no seu exército, porque, como se vê, é um exército, é um movimento que tem equipamentos à vanguarda, entre aspas, se calhar o Ruanda, desculpa, RDC poderá ter medo, receio de que se integrar todos os efetivos deles no exército da RDC, este exército possa controlar o exército da RDC. Então, a RDC deverá saber também mediar ali, né? Deverá saber calcular para que essa desmobilização e reintegração não seja de todos eles, se calhar de alguns, né? De forma simbólica. Enfim, depende muito do que a RDC pretende, né? Porque, ao fim e ao cabo, também pouco se sabe o que estes governos pretendem, né? Porque Angola estava a mediar, por exemplo, eles saem da mediação de Angola para irem para o exterior de África, numa altura em que já se estava a abrir a possibilidade de que a mediação envolvesse também um movimento M23, tal e qual está a ser feito agora no Catar, não é? Os líderes africanos têm algumas coisas muito estranhas de se compreender, não é? Então, não sabemos certo o que os líderes querem exatamente, se querem o bem dos seus países ou se querem o bem de si mesmos, das suas classes políticas, dos seus amigos. E daí que se sabe, pode ser que, mesmo perante o risco de que este movimento controle o exército da RDC, o presidente da RDC aceite que ele controla o exército, e controlando o exército, sendo um exército que, segundo acusa, tem relações com o Ruanda, então quem controlaria efetivamente o exército da RDC seria indiretamente o Ruanda, né? Enfim, o líder do Ruanda, da RDC, saber calcular melhor qual é o interesse nacional que está em jogo e como que isto pode fortalecer ou fragilizar a soberania da RDC. O acordo prevê ainda, num espaço de 30 dias, a criação de um mecanismo conjunto de coordenação de segurança, no caso entre a RDC e o Ruanda, porém temos aqui este horizonte temporal para se avaliar até que ponto é que este acordo de paz será cumprido.
Ou é muito mais que Parte, isso? a parte mais importante mesmo é esta, é o da execução, execução sustentável, duradoura destes acordos no tempo, porque de acordos, estive a ouvir uma das manas do programa Política no Feminino a dizer que de acordos da RDC, enfim, entre a RDC e o Ruanda, e não só, existem muitos, né? Nunca foram cumpridos em íntegra. Se espera que este novo acordo possa ser um acordo secular que dure séculos e que garanta a paz RDC, não é? E, sobretudo, o próprio governo da RDC tem aprendido a investir mais na sua segurança, a investir mais nas suas forças armadas, sejam republicanas, partidárias, democráticas, que sirvam só o interesse da nação, sejam governos, mas o exército deve saber defender a integridade territorial da RDC, porque se esse exército for com base nos ventos políticos que sopram na RDC, a RDC já sempre a mercê das invasões dos países vizinhos. São países pequenos, né? O Ruanda é um país pequenino que está ali, enfim. Então, deverá saber lidar com isto. E este acordo, se for circular, poderá permitir, eventualmente, isto mesmo, né? Veremos se esta tal comissão vai garantir uma melhor execução deste acordo, que a paz na RDC, a paz política, né? Ou a paz militar na RDC volte a reinar. A ministra congolesa dos Negócios Estrangeiros da RDC diz que este acordo exigirá não só compromissos, como também a coragem de os implementar, vem à luz do que acabou de se referir agora, que é importante que este acordo seja cumprido, tal como já existem outros, olhando aqui um pouco para aquilo que foi a mediação de Angola neste processo todo. É fundamental esta coragem que a ministra faz referência. Depois, se ela fala de coragem, é porque eventualmente existirão pontos que possam causar alguma insatisfação no seio da sociedade congolesa, no seio da classe política congolesa, no seio, como eu dizia, das populações das regiões onde estes movimentos atuam, deverá haver coragem, porque eventualmente existem estes elementos, né? Porque se não houvesse elementos de ruptura ou de insatisfação, não falaria de coragem, né? Se calhar falaria de oportunidade política de o fazer. Enfim, o acordo em si ainda não está, salvo que eu não consegui obter na sua íntegra. Se calhar nos próximos dias veremos mais calma para vermos com exatidão quais são esses pontos que exigiriam do governo da RDC coragem para a sua implementação. Em todo caso, enfim, o acordo existe, ela representou o governo da RDC mesmo, o governo deverá implementar esses pontos, né? Para o fim, se espera, da ocupação das regiões do Kivu Norte e Kivu Sul, por movimento M23, pelo desmantelamento deste movimento, e se esperar que outros movimentos não surjam, porque a história da RDC, sobretudo naquela região, mostra que um movimento deixa de existir, mas depois o outro movimento passa a existir, não é? Será que o movimento M23, se for desmantelado, será o fim? Não haverá mais outros movimentos? Daí a importância, será que também ela fala da coragem, no sentido de a RDC antever esses fenômenos, sabendo, baseando-se na sua história política recente, antever esses fenômenos através de mecanismos próprios, de serviços de inteligência militar e não só, para que anteveja o risco disso e fazer de tudo para evitar que estes movimentos ganhem vento, né, ganhem corpo, se formem e criem instabilidade. Porque estes movimentos não se criam assim do nada, eles têm um processo normal de formação e se os serviços de inteligência da RDC estiverem bem equipados, podem saber detectar os próximos futuros movimentos de M23, né? E se a RDC não ter essa capacidade, né, pode contar com a ajuda dos países vizinhos que têm uma capacidade mais renomada sobre isso, incluindo Angola, que na região, enfim, tem uma reputação muito significativa
neste sentido, né? Daí que a RDC deverá, neste sentido, apostar muito na formação, na refundação das Forças Armadas, na refundação dos serviços de inteligência militar e civil interna e externa, e sobretudo na capacidade de antever estes fenómenos para que atos de géneros não voltem a acontecer, porque é inconcebível que nos 60 anos de existência da RDC viva sempre em conflitos ou internos ou provocados pelos países vizinhos. Acho que é chegada a hora que a RDC também merece a paz para que, das riquezas que tem, possa garantir a prosperidade para o seu povo. Então, a paz também pode ser no sentido de que o governo da RDC, olhando para os erros do futuro, do passado, refunda as Forças Armadas e republicanas, a formação dos soldados, um processo instrutivo, pedagógico, preparatório, faz-se nas escolas. Se a RDC não tem escolas de preparação militar, Luanda tem muitas escolas neste sentido, né? Pode dar uma mão, de ajudar a formar militarmente, bem preparados, soldados da RDC que possam garantir a segurança, né? Porque se houver essas falhas no setor castrense e forense, a RDC vai continuar a viver estas falhas, sobretudo pela extensão territorial que tem, não é? E é um país bastante vasto, com florestas bastante densas, enfim, deverá também apostar muito numa polícia fronteiriça capaz de estar mimetizado com as florestas, enfim, para garantir a segurança. Deve a RDC repensar a RDC de forma muito séria, republicana, exército bem pago para garantir a segurança do país. E depois, para garantir a segurança ao país, porque sem segurança não pode haver desenvolvimento. Mesmo essa exploração desenfreada, irregular, ilegal dos recursos que ela tem, é porque não há segurança, não há uma força armada que possa evitar que isto aconteça, né? Se houver, poderá a RDC tirar bons proveitos da riqueza que tem, aproveitando mesmo desta abertura dos Estados Unidos de acesso às terras caras, não só da RDC, poderá fazer muito dinheiro, né? E aproveitando depois aqui o corredor do Lubito, pode aproveitar, exportar essas matérias-primas com facilidade para os mercados internacionais, mas deverá a RDC refundar as Forças Armadas, devem ser republicanas não submetidas aos grupos, enfim, do Kivu ou da Kinshasa, ou os filhos herdeiros de A ou de B, não, devem pensar o país. Se fizerem isto, a RDC tem o poder de ser uma nação próspera e de grande respeito no contexto regional e também internacional. Seguimos